por exemplo, a gente tem um problema. O que é o problema? É a emissão de CO2. Como que eu baixo a emissão de CO2? Se todos os carros do planeta fossem a álcool, a emissão de CO2 despencava praticamente instantaneamente. Mas aí não é solução. Mas daí não é solução. Então os caras, eles... Aquecimento global é uma mentira? Mentiram pra você sobre o aquecimento global e qual a sua visão? Não mentiram sobre o aquecimento global. O que acontece... Esse é um assunto até bem complicado de falar. Porque o que acontece é que você tem durante toda a história, eu já até falei isso em outro lugar, mas vamos lá. A gente vive num pedaço de pedra com um movimento elíptico ao redor de um reator de fusão nuclear. É uma coisa que é difícil você pensar que vai dar certo, e dá certo, tá? E inclusive, inacreditável, na minha opinião, se a gente fosse calcular, né, se eu fosse... Imagina que o planeta Terra, eu sou um alienígena, tá? E estou olhando a partir de um outro sistema solar, eu estou olhando o planeta Terra e estou analisando o planeta Terra. Eu ia ver, pô, esse planeta tá nessa distância, essa órbita elíptica e tal, não sei o quê. Eu ia olhar e falar, pô, deve ter uma puta variação de temperatura nesse planeta, de clima e tal, não sei o quê. O nosso clima, ele nos últimos anos, posso pegar até o último milhão de anos, mesmo com a idade do gelo e tal, o nosso clima, ele é absurdamente estável. Absurdamente estável. Ele é muito estável, tá? Você pega qualquer outro planeta, tá? Pega Mercúrio, pega Marte, como eu falei, Marte você pode fazer 20 graus, temperatura absolutamente estável. Não dá para ser perfeitamente estável, né? A gente mora num negócio natural. Durante toda a história da humanidade, a temperatura da Terra varia. Aliás, é mais normal a Terra ser fria. A Terra, inclusive, já foi, não tanto tempo assim, ela já foi uma bola de neve. Toda a Terra se congelou. E a vida persistiu. Isso que é maravilhoso. Ela, inclusive, eles chamam de Terra bola de neve. Teve um certo momento que a Terra começou a esfriar, esfriar, esfriar. E aí ela começa a esfriar, é um problema, porque você começa a criar gelo. O gelo, ele aparece branco, a neve e tal. Ele reflete mais luz do Sol. E a Terra começa a aquecer menos ainda. Então é literalmente uma bola de neve, né? Porque ela vai ficando mais branca, reflete mais luz. Menos calor, vai ficando mais branca ainda, reflete mais luz. Então teve um certo momento que a Terra, inclusive, ela virou, ela foi completamente congelada, tá? Mas por que a vida não acabou, nem nesse momento? Porque você tem as fontes geotérmicas, você tem fontes termais no fundo dos oceanos, que manteve vida baseada nesse calor. Mas a Terra já foi uma bola de neve, e é mais normal a Terra ser fria do que ser quente. Então até você tem estudos que falam que a Terra tem 100 mil anos frio, 10 mil anos quente. 100 mil anos frio, 10 mil anos quente. Nós estamos no 10 mil anos quente. A gente tem que se preocupar com o frio, né? Mas o que acontece? O que a gente se preocupa? Com gases de efeito estufa. Falei isso até hoje no outro podcast. Quais são os gases de efeito estufa? Os gases problemáticos. CO2, que a gente tem um problema, que a gente precisa respirar. A gente gosta de oxigênio. E a gente emite, nós somos seres de carbono, então no ato de respirar, a gente emite carbono com esse oxigênio que a gente respira. Sim. Então a gente respira oxigênio e libera CO2. Um monte de outras coisas que a gente faz, que aí é o grande problema, um monte de outros processos que a gente faz, a queima de combustível, geração de energia elétrica, extração de aço, a metalurgia extrativa, ela joga um monte de carbono na atmosfera. Então a gente tem CO2, a gente tem metano, que as vacas? O pão das vacas. É verdade isso daí, não? Léo? É verdade, é um sério? gás de efeito estufa. Tá? A gente tem os óxidos de nitrogênio e... o que mais? Tem os gases à base de flúor também. Sim. Né? Na época ele falava bastante do CFC e tal, não sei o quê. Mas vamos lá, então a gente tem esses gases. Qual que é o problema, tá? Você tem a planeta Terra, no outro podcast deu uma briga por causa disso, ela funciona como uma estufa. Você tem o planeta e uma atmosfera, que funciona como uma estufa. Sim. E realmente tem um efeito estufa, isso é bom. Nós só estamos vivos por causa do efeito estufa. Na Lua não tem efeito estufa. Então você tem uma variação de temperatura absurda. O efeito estufa cria uma manutenção da temperatura. Ela faz nem aquecer tanto, nem perder tanto calor. Então você tem uma temperatura mais constante, entre aspas, vamos dizer assim, tá? Isso que acontece. Mas vamos lá. Imagina o seguinte, que se eu pegar, só pra você entender,
Imagina que eu faço uma estufa de verdade. Eu pego, mesmo que seja uma estufa pequena. Eu pego um aquário e eu tenho lá ar, oxigênio e nitrogênio, basicamente. Vai entrar luz pelo vidro, vai aquecer, e esse calor vai ficar retido de certa forma. Sim. Tá? Concorda que se eu mudar o gás, colocar até um gás de cor diferente, colocar um gás diferente, a quantidade de calor que vai ficar retida vai ser diferente? Com certeza. Concorda? Isso é óbvio. Então você vai lá, pô, tá certo. Então o efeito estufa existe. O efeito estufa existe, né? E nós estamos gerando gases. E isso é um problema, tá? Ok. Quanto de gás você acha que você teria que colocar percentualmente, tá? Numa estufa, sei lá, 1, 10, 50, quanto você quiser. Quanto de gás percentualmente você acha que você teria que colocar numa estufa para ter um efeito de temperatura significante? Nossa, faço nem ideia. Um gás como o CO2, que não tem a transmissão de calor assim tão diferente do ar. Mas chuta aí, um valor qualquer que você acha que você... Pra eu ter uma alteração considerável de temperatura... 20%, 20% de gás. Tá, 20% de gás. 40% de gás. Quanto você acha de CO2 que a gente tem na atmosfera? Que é o principal gás de efeito estufa? Uns 3%, 2%? Então, aí que tá. Não tá todo mundo preocupado? Tem umas coisas que se escondem e eu me preocupo muito por quê? Você assiste documentários? Muito. Então, documentários sobre coisas do passado, não é normal? Sei lá, tá um cara do passado, sei lá, sei lá, o Abraham Lincoln falando, ou tem só não, o Abraham Lincoln não tem muito tempo. Pegar o Roosevelt, tá o Roosevelt falando. Aí não aparece lá, dublado ou legendado, o que o Roosevelt tá falando? Sim. Normal, né? Reparou que quando tem documentário sobre Hitler, nunca tá dublado nem legendado o que Hitler fala? Não. Já reparou? Por que será? Por que será? Por que será que as pessoas não querem que a gente ouça o que Hitler falou? Se a gente ouvir, fica muito claro. Se a gente ouvir o que Hitler fala, fica muito claro que ele é de esquerda, que ele é socialista. E é normal os documentários falarem, o partido de extrema direita. É normal isso, tá? A History Channel faz muito isso. Também a History Channel já contratou cada idiota lá que me dá até desespero. Mas beleza, então vamos lá. Se tem tanta essa preocupação com o efeito estufa, quantos anos que a gente tá falando disso? Nossa, bastante tempo, né? Que a gente tá falando do efeito estufa, dos gases, do CO2, por que ninguém sabe a porcentagem de CO2 que tem na atmosfera? Verdade. Não é estranho? Né? Verdade. Você sabe quanto que a gente tem de CO2 na atmosfera? A gente tem por volta, eu também não sei exatamente de cabeça, mas chutando alto, 450 partes por milhão, que vai dar 0,04%, é menos do que 0,1%. Menos, não é 1%. Não é 0,1%. É menos da metade de 0,1%. É o que eu tenho de CO2 na atmosfera. E CO2 é de longe o que eu tenho mais na atmosfera. Porque CO2 eu tenho, por volta de 450 partes por milhão na atmosfera. CO2. O segundo pior gás, que é o metano, eu não lembro de cabeça, mas a gente não tem, se eu não me engano, a gente não tem 2 partes por milhão. Nossa. Os outros gases de efeito estufa, juntando todos eles, não dá 1 parte por milhão. Quer dizer, você vai juntar tudo, não dá 0,05. É menos da metade, é menos da metade de 0,1%. 0,1 que eu tô dividindo por 100 ainda. Tá? Aí você fala, pô, tá tudo bem, tá perigoso. É um gás. Isso acontece em outros fenômenos. Tá? Por exemplo, condutividade elétrica. Eu tenho ouro puro, puta condutor. Se eu boto um pouquinho de qualquer outro elemento no ouro, ele dá uma despencadinha na condutividade. Depois não despenca tanto. Então, às vezes, esse fenômeno existe. Eu precisava fazer o teste de fazer essas composições de gases para eu ver quanto que ele vai absorver mais ou menos do calor. Esse teste é meio complicado de fazer. Porque eu já vi estudos fazendo esse tipo de teste e eles erram na construção do estudo e dão valores errados. Tá? Eu já vi testes sobre isso. Então, eu teria que fazer um teste sério pra gente ver quanto que isso... impactaria. Quanto que 450 partes por milhão vai interferir que tá segurando tanto mais calor assim na atmosfera, tá? Então, primeiro teria que ver isso aí. Outra coisa, tá? Que a gente precisa ver. Temos que diminuir. Tudo bem, concordo. Tá? Nem pela questão global, mas pela questão local. Porque a poluição, a emissão de CO2, principalmente nos grandes centros, causa problemas respiratórios nas crianças. Então a gente tem que diminuir. Concordo. A gente tem que diminuir a emissão de CO2. Pra quanto? Pra quanto você quer diminuir?
Se você não sabe nem medir ele, né? Não, a medir a gente sabe. A gente sabe medir, a gente sabe quanto tem. Mas se você quer diminuir, hoje ela é 450 partes por milhão. O CO2 é ruim. É ruim. É um câncer, é um veneno. Pra quanto você quer diminuir? Se é ruim, você quer diminuir pra quanto? Você quer zerar, né, na verdade. Quer zerar. Né? Só que se você zerar, você precisa zerar. Se você hoje nós temos 450 partes por milhão. Se você baixar de 200 partes por bilhão, se jogar mais ou menos pra metade do que tem hoje o CO2, as plantas começam a morrer. Caraca. Porque as plantas dependem do CO2 pra crescer. Olha. A planta não faz o contrário do que a gente faz? A gente respira oxigênio, joga CO2. Verdade. A planta pega CO2 e joga oxigênio. Se a gente baixar de 200, as plantas começam a morrer. Se eu baixar de 200 partes por milhão, as plantas começam a morrer. A gente tá 450. Será que é tão trágico assim? Será que é... Porque em toda a história da humanidade, eu já vi dados, estudos de 1 milhão de anos pra cá, tá? Que a gente acha que a gente já teve muita emissão de CO2 na atmosfera, de gases de efeito estufa, por vulcões, inclusive Exatamente, isso aí que eu ia falar. Eu já tinha visto um estudo muito tempo atrás, e curiosamente, hoje, eu vi um estudo novo, que corrobora com o estudo que eu já tinha visto anos atrás, falando da extinção dos dinossauros. Os dois estudos falam a mesma coisa, que o meteoro que caiu 60 milhões de anos atrás na Península de Yucatán, não foi isso que extinguiu os dinossauros. Isso foi a pá de cal. Eles já estavam morrendo e isso foi a pá de cal. Mas foi um período da história do planeta onde você teve muita atividade geológica, muitos vulcões, se jogou um absurdo de gases de efeito estufa na atmosfera e tal. E aí, claro, você joga um absurdo, um monte, você bloqueia inclusive luz solar, tal, causa inclusive frio, né, não calor. A princípio você pode ter um calor e tal, não sei o quê. E isso já estava matando quase todos os dinossauros, e aí quando caiu o meteoro foi a pá de cal. A pá de cal. Alguém estava muito bravo com os dinossauros. Que aconteceu tudo ali naquela época, tá? Então, se você pegar a história do último 1 milhão de anos, a gente teve, o último 1 milhão de anos do planeta Terra, você teve momentos que chegou a 150 partes por milhão, e você teve o CO2, e teve um momento que chegou a 300. O que causou essa variação? Você não tinha humanidade naquela 1 milhão de anos atrás, não tinha. Tá? 500 mil anos atrás, não tinha. Mesmo que seja 50 mil anos atrás. Você tinha o ser humano, mas ele não tinha capacidade de impactar praticamente nada. Nada, exatamente. Né? Nada. Então, o que causou esse crescimento? Claro que quando você pega o período que cresceu, por exemplo, de 150 para 300 partes por milhão, que o pessoal tá reclamando, inclusive se você entrar no perfil da Greta lá, tá escrito lá, nascida a 375 partes por milhão. Ela não pensou nisso, ela tem marketing por trás dela, ela é um negócio já, né? É só trouxa que cai na dela, né? Então, tudo bem, de lá pra cá, né, cresceu de 375 para 400 e alguma coisa. Pelo menos no último 1 milhão de anos, nunca cresceu tanto a emissão de CO2 tão rapidamente. E eu acredito, sinceramente, que tem uma influência humana nisso. Porque a gente tem um monte de processos que emitem um absurdo de CO2, isso por causa do mundo, e o que menos impacta nisso é o Brasil, e a gente trata o Brasil como vilão em tudo. O Brasil, já falei, 95% da geração de energia elétrica no Brasil é limpa, hidrelétrica, para quase 60%, eólica e solar, 15% cada um. E Europa queimando carvão. China, então, e reclamando do Brasil. E reclamando do Brasil. Tá? China e Estados Unidos, então, nem se fala. O que eu falei assim, a gente precisa jogar os dados para a população. O que me incomoda é o seguinte, é igual a questão da vacinação. Puta de uma briga com a vacinação. Eu tomei vacina? Tomei. Sou anti-vacina? Nunca fui. Mas o que me incomodava é você não poder fazer perguntas. Isso me incomoda. Entendeu? Eu não ter respostas. Isso me incomoda. Então, o que me incomoda, no caso desse, entre aspas, aquecimento global, é você não expor os fatos. Então você tava falando, pô, acho que para ter uma diferença mesmo, eu tenho que botar 20, 30, 40% de gás. A gente não tem 1. A gente não tem 0,1%. 0,1% desses gases de efeito estufa a gente não tem. Pra fazer a diferença. Então, eu não sei exatamente o quanto isso tá fazendo diferença para aumentar tanto assim a temperatura. E como falei, a gente tem que tomar cuidado no abaixar esse CO2. Baixar pra quando, né? Porque se eu baixar abaixo de 200 partes por milhão, como eu falei, as plantas começam a morrer. Se eu baixar abaixo de 150, começa a ficar crítico. Não quer que todas as plantas vão morrer. Até com 150, várias plantas vão sobreviver. Mas abaixo disso já começa a ficar bem crítico. Então tem que baixar? Tudo bem. Pra quanto?
e é realmente isso que tá fazendo o aquecimento global, tem que dar esses números. Será que eu colocar, imagina uma estufa, será que eu pego na estufa qualquer outro gás que seja, tá? Que eu botar 0,05%. Não vai mudar nada. Será que ele vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Não sei. Mas sabe o que eu acho que parece? Parece que eles querem demonizar. Eu vi esses Sim. dias um documentário na Netflix que era tipo assim, nossa, veja como tá fazendo mal pra você. Aí eu comecei a ver. Aí eu comecei a ver lá eles falando mal pra caramba, mal da vaca, do boi. Olha, a gente precisa parar de consumir carne. E lá. Mas eu tava percebendo ali que ele tava querendo que as pessoas consumissem a carne. Exatamente. Sim, claro. O problema não era o aquecimento global, não era a vaca. Era falando que é tipo eles dando exemplo da empresa. Olha, essa empresa aqui, ela faz o mesmo produto, que é uma carne, que não sei o que lá, mas não faz mal pro mundo. Sim. Então consuma isso daqui, lá. Eu comecei a olhar e falei, nossa, mano, é tudo manipulado. E eles fazem assim, de um jeito, né? Uma narrativa, não, o mundo tá acabando. E veja bem, aí eles colocam as vaquinhas lá como as vilãs. E olha, o consumo de carne tá muito, aí colocam as carnes vermelhas lá. Mas veja bem, eu tenho a solução. Eu sou a solução. Será que uma uma big empresa dessa daí não patrocinou esse? O legal é que isso que você percebeu, poucas pessoas percebem. E o que me preocupa nessa questão do aquecimento global, você vê, a gente teve uma coisa que aconteceu agora, no estado de São Paulo, porque quando você cria, isso já virou normal, né? Eu crio vilões para eu ter heróis, Sim. né? E eu crio problemas para vender soluções. Então, por exemplo, a esquerda estava criando na Câmara dos Vereadores em São Paulo um monte de problemas. Então eles criaram o racismo ambiental, nem sei o que é isso aí. Como é que é o racismo ambiental? O cara vê, pô, aquela árvore é preta, vou cortar, né? Que porra que é o racismo ambiental? Então os caras inventam uma coisa, né? Os negócios, racismo tecnológico, sabe? Tem umas coisas que não faz nenhum sentido. Os caras inventaram a afromatemática, você viu a afromatemática? Não vi não. Não viu? Você Sensacional faz... isso daí. legal, né? Porque assim, você faz 2 mais 2, aí dá 3, porque 1 fica pra dívida histórica, entendeu? Então é a afromatemática. Então tem umas coisas assim, bem interessantes. Bem pior que isso existe, isso que é o legal. Então, aí você tem, o cara vai lá, o deputado do PSOL, ele vai lá com os amiguinhos dele, e olha, temos o racismo estrutural. Aí todo mundo é contra o racismo. Claro. Vamos combater o racismo estrutural. Como que a gente combate? Olha, tem aqui a solução. A gente vai dar curso nas escolas contra o racismo. E, coincidentemente, A meu solução. amigo aqui é um palestrante. Olha aqui a solução Olha que aqui, ó. coincidência! Né? E os caras estavam liberando lá uns milhões. Imagina, tem gente morrendo sentada no atendimento de hospital e a mulher querendo milhões do dinheiro do povo, só de São Paulo, para dar palestra sobre o racismo ambiental. Você entendeu? Absurdo, eles criam essas Você coisas cria o pra problema. tomar o dinheiro. Porque você já tem a solução pro problema, entendeu? Então a gente tem um problema, por exemplo, a mobilidade. As pessoas e as coisas no mundo precisam se mover. Você precisa chegar a locais, comida, água, precisa chegar até você, roupa. Então as coisas precisam se movimentar. E para isso você precisa de energia. Da onde a gente vai tirar a energia? Se eu tirar a energia do petróleo, eu começo a dar poder para países da Península Arábica, começo a dar poder para Venezuela, começo a dar poder para a Rússia, né? Começo a dar poder para esses países, que eu não sei se os grandes players querem dar poder para esses países. Se eu pegar a melhor solução que a gente tem hoje para carro, que é o álcool, melhor solução ambiental é de longe o álcool. De longe. Só que aí eu dou poder pra país como o Brasil. Eu vou dar poder pra pobre? Ninguém vai dar poder pra pobre. Você entendeu? É verdade. Por exemplo, a gente tem um problema. O que é o problema? É a emissão de CO2. Como que eu baixo a emissão de CO2? Se todos os carros do planeta fossem a álcool, a emissão de CO2 despencava praticamente instantaneamente. Mas aí não é solução. Mas aí não é a solução. Então os caras, eles nem estão mais preocupados com o problema, porque eles já deram a solução. A solução é a eletrificação da frota veicular. Essa é a solução. Aí, com a eletrificação da frota veicular, quem é que fica com poder? Grandes players, como os produtores de semicondutor, como os Estados Unidos, e produtores de carro elétrico, como China e Estados Unidos. Sim. Aí fica o poder na mão certa. Na mão que os caras querem. Exatamente. Você entendeu? Então os caras não querem a solução, eles querem a manutenção do poder.
Faz sentido. Cara, qual é a solução que a gente tem hoje? Carro a álcool. Essa é a solução. É a solução mais... A melhor ok. solução que a gente tem hoje, a solução do carro elétrico, pode ser uma solução a partir do momento que a gente tiver fusão nuclear. Hoje, com 82% do mundo queimando de alguma forma, seja no estado sólido, líquido ou gasoso, seja petróleo, carvão ou gás, usando carbono para produzir energia, 82% da geração de energia vindo da base desse carbono não renovável, aí carro elétrico não é a solução. Olha aí. Bateria sendo de lítio, carro elétrico não é a solução. Solução hoje, a melhor solução que a gente tem hoje é carro a álcool, de longe. De absurdamente longe, tá? Mas aí não é uma solução boa, né? Não é uma solução. Não é a solução que a gente quer, dando né? poder pra pobre, né? É, exatamente. Dando poder pra pobre não é a solução que a gente quer. O Léo manja tudo, hein, galera? Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo.